E cá estamos para mais um episódio do De Letra. Obviamente, escusado será dizer que este episódio vai ser diferenciado desde o início até ao fim. Temos muitos temas para falar convosco, mas antes disso vou apresentar aqui o Diogo Viana. Como é que estás, Diogo? Boa tarde a todos. Eu estava com saudades, é sempre isto, semana a semana. Fico uns dias sem vos ver e fico cheio de saudades. Mas está a faltar aqui alguém, Jota? Pois é, temos aqui outra pessoa que está a faltar, que é o João Dantas, mas que ele está cá. Simplesmente vamos passar aqui a imagem para ele. Eu não o vejo. Ei, está ele, está ele. Está cá, mas está mais completo que qualquer um. Está ele, olha. Inacreditável como uma pessoa faz um programa, cria um conteúdo, funda o De Letra e o único que nunca ganha sou eu. É inacreditável. Ganha o Sporting, ganha o Porto, só falta ganhar o Braga. Tipo, sinceramente, é só o que falta. E pode ser este ano, e pode ser já este ano. Olha, ainda ganham a Liga Europa. Se o Braga ganhar a Liga Europa, vem como o Dantas veio, só para avisar. E eu bem também, atenção, do Braga. Vêm os dois com camisola do Braga. Não, mas por acaso temos que arranjar ou se o Braga ganhar, mesmo que não ganhe, isso era incrível e já temos alguns planos para isso, mas trazer cá alguém do Braga era muitíssimo interessante. Mas pronto, o Dantas hoje está e temos que respeitar, lembrar que quando o Sporting foi campeão, o homossexual veio sempre com a camisola do Sporting. E hoje o Dantas vem com a camisola do Porto. Em minha defesa, tenho a dizer que qualquer um que fosse campeão, eu vinha com as cores desse clube. Qualquer um. Sem problema nenhum. Se o Benfica ganhar, tu também vês que as cores do Benfica. Fica aqui prometido. Se achar justo. Se achar um campeonato justo, limpo, jogou muito bem, merece. Sim, se for um campeonato justo, claro. Exatamente. Claro. Se for um Se houver ali algumas coisinhas, tu já não. Isso é um bom tema. Um fora de jogo da vida. Mas este é daqueles temas que lá está. Tem que ser justíssimo. Salta do planeamento, mas é engraçado. Ou seja, tu achas normal, não é normal, tu achas aceitável, tipo, tranquilamente, enquanto adepto, vestir a camisola do outro clube. Sim. Não me chateia nada vestir a camisola do Benfica. Eu quando já não me lembro que jogo é que foi, que eu andei aí à procura no estúdio todo que eu precisava de um cascol do Benfica e não havia nenhum, porque senão eu vinha com o cascol do Benfica. Eu também não vejo problema nenhum. Imagina. Ainda para mais, se for eu, o que é que vão dizer? Já vesti? Já vesti do Sporting, já vesti do Porto, já vesti do Braga. O que é que não posso vir com... Sim. Não, mas eu estou mais a falar. Não, mas estou mais a falar naquele aspecto de adepto. Estás a ver? Tu seres adepto, pode. Pá, eu falo por mim. Imagina, eu acho que sou um gajo com um fair play acima da média no aspecto de respeito, não sou aquela pessoa que leva o futebol para o fanatismo, pá, mas por exemplo, vestir uma camisola do Porto ou do Sporting não faz sentido. Para eu não consigo. E eu confesso aqui. Há adeptos para tudo. Eu tive quase para comprar uma do Benfica este ano. Porque gostas da camisola. Mas depois custou-me. É uma, mas não é de jogo, é uma da Adidas que tem umas riscas fininhas. Branca. Um símbolo pequenino aqui. Original, sim. Eu olhei para a camisola e disse, pá, isto é lindíssimo. Será que dá para depois tapar o símbolo ou isso? mas depois não comprei. Não, mas tu és o auge do fair play. Antes de arrancarmos, quer dizer, nós já arrancamos, mas queria também aqui dizer à malta que está a ver o programa, porque nós temos feito o programa, os três, neste caso, como vocês têm visto, nós não temos tido convidado, mas isso tem essencialmente a ver com o término da temporada. Neste momento, obviamente, é muito complicado ter os jogadores que queremos ter cá no programa, porque as temporadas estão a acabar e, evidentemente, fica extraordinariamente difícil ter cá os jogadores em momentos decisivos. Mas, Diogo, quando a temporada agora acabar, nós vamos ter aqui nomes interessantes e pessoas que têm feito coisas muito, muito interessantes no futebol português para falar connosco. Sim, e não sei se recordam, há cerca de 2 semanas eu até estava aqui super entusiasmado, que eu já queria dizer os nomes que poderiam vir. E é isso que acontece. Está a terminar o campeonato, há muitas decisões, por vezes essas decisões são adiadas e o jogador já não fica tão livre e tão à vontade para vir. Até porque se estivermos a falar, e é o caso de jogadores de Primeira Liga e até de algum renome a nível nacional, não depende só deles. A comunicação nesta fase do da época clube de decisões diz para esperar porque precisam de que termine o campeonato. Se pudessem escolher, cada um de vocês, uma pessoa para se sentar aqui connosco, para podermos falar com ela durante 1h10, quem escolheu? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa relacionada, eu acho relacionada com o futebol, tem que ser relacionada com o futebol. Sim. Eu acho assim, e que dê um bom, sim, que tu digas assim, pá, vai dar um programa. Eu tenho um nome, eu acho que vamos ter os 3 nomes diferentes. Solta tu primeiro. Solta o primeiro, Jorge Jesus.
Interessante. Eu mantenho o nível de lenda do nosso futebol dizendo o Zaidu. Gostavas de ter aqui o Zaidu? Eu gostava muito de conhecer o Zaidu. Ok. Tem uma energia tão leve, o gajo está sempre feliz, está incrível. Eu adoro o Zaidu, amo o Zaidu. É isto. Eu gostava de ter aqui e acho que é possível, que é o Ricardo Horta. Ok. Porque o Ricardo Horta pode-nos dar e vai-nos dar isso que é a parte da seriedade, falar de futebol, porque fala muito bem de futebol e entende muito bem o jogo, e depois é aquele jogador que também, vou puxar aquela palavra que vocês já há bocado falaram, gosta muito da resenha e acho que era um convidado extraordinário. Tarda muito, estás a lançar uma Resenha. música com o Snoop Dogg. Sim, eu acho que dos três. Resenha. Ficaste com esta, vais ficar com esta agora. Não, Agora é vais falar capaz. com os teus amigos. Olha, quanto tempo Vamos de para uma programa é que já resenha. estamos? 6 minutos. Eu entrei assim, ainda ninguém me deu os parabéns. Não. Palhaçada. Eu dei-te os parabéns. Eu também eu dei dei-te os parabéns. Quem é que foi campeão este ano, malta? O Porto. Futebol Clube do Porto. É isso, sem medo. Agora podem continuar. Não, por falar em título do Futebol Clube do Porto, como é que viveram esse título? Dantas como adepto do Porto, Diogo como ex-jogador do Porto, e eu como adepto do futebol que estava no sofá a ver os Eu pensei que tu ias acontecimentos. dizer futebol, clube. Não. Quase. Não, olha, estava a trabalhar nesse dia, mas fui ao estádio e gostei muito do ambiente, um ambiente incrível, Yeah. ambiente de quem iria ser campeão. E gostei por tudo. Acho que lá está, ao longo do campeonato foi a equipa mais consistente, foi a equipa mais pragmática e acho que é um justo vencedor do campeonato nacional, sem Yeah. dúvida. Eu também vi o jogo no estádio, estava um ambiente espetacular. Acho que isso até pesou um bocado nos jogadores. Acho que foi uma pressão extra. Eles já sabiam que estavam obrigados a ganhar, mas aquela multidão que engoliu o autocarro, depois o jogo ainda não tinha acabado e já estava toda a gente a gritar campeão. E há lá 2 lances perigosos que o Alverca pode fazer o golo e podia complicar ali as contas. Foi um ambiente incrível. Sentiu-se que estavam um pouco ali ansiosos, não é? Estavam muito ansiosos. Sim, Aquilo é foi- normal. Tu vais ver, agora que eu tenho esta teoria, agora que já não há pressão, tu se calhar vais ver 2 jogos do Porto incríveis, agora ao fim. Sim. De trocar bola, de futebol bonito, porque já não há pressão. Sim. Mas pronto, foi giro, já estava à espera, não é? Sim, isso foi aquela discussão que a gente teve aqui muitas vezes, ao jogar bem e ao jogar bonito, não é? E acho que o Futebol Clube do Porto foi a equipa que jogou Bem. melhor, Melhor. mas o futebol mais bonito até durante se calhar 8 meses foi o Sporting, não é? Sim, mas Foi aquela discussão que nós tivemos aqui. Sim, mas eu acho efetivamente mesmo que o Porto foi a melhor equipa, é que joga melhor. Pode não, lá está, não é a coisa mais atrativa de se ver, mas é no geral acho que foi a melhor equipa. E volto a apontar para uma coisa que é: se o Porto vencer os 2 jogos que faltam, para nós percebermos um bocadinho isto, o Porto vai fazer 91 pontos. Estamos a falar do melhor registro histórico de sempre em Portugal. Vai se equiparar ao do Vítor Pereira, se eu não me engano. Portanto, é um registro extraordinário. De Sérgio Conceição, exatamente, não é do. É de Sérgio Conceição. E é isso que, já sendo campeões nacionais, é isso que é a motivação deles agora para esta reta final. É isso, é tentar fazer história a nível. Mas é muito da aquela pontuação. coisa de, lá está, às vezes falamos do mais futebol, menos futebol, se é mais bonito, se é menos bonito, mas uma equipa que pode fazer 91 pontos tem que ter um mérito Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É incrível. Não sentiram, em termos dos festejos, isto é uma pergunta. Eu, como sou benfiquista, posso ter ficado com essa sensação, eu pode-me ter passado ao lado. Não sentiram que os festejos foram muito mais abafados e muito menos exuberantes do que qualquer espectáculo? Eu senti que foi algo do género: o Porto foi campeão e no dia a seguir já ninguém estava a falar disso. Não sei se é uma sensação minha, se foi uma ideia com que eu fiquei, ou se também pode ter a ver com o Porto ainda ir festejar aos aliados no fim da última jornada, ter que ser aqui uma festa a meio termo. Eu acho que há a forma como se comunica o Campeonato do Porto. Eu, por acaso, um dia eu gostava de fazer uma análise quando eu tivesse tempo livre. Quando qualquer outra equipa conquista um troféu, quantos minutos é que se fala no telejornal, quantas notícias, quantas aberturas é que há, e depois comparar entre as equipas. Porque para quem esteve lá na festa, e eu fui ver o jogo e depois não fiquei até ao fim, mas fiquei um bocado na festa. E tu depois vês nas redes sociais e estão a dar a entender que estava pouca gente, ou que estava... Eu lembro-me de estar a ver o jogo, eu estava na bancada de cima deste canto, e tu tinhas o estádio completamente cheio, e até começar a chover, tinhas a parte de fora do estádio também com muita gente. Agora depois, claro, começa a chover torrencial, as pessoas iam ficar lá para onde?
Mas depois, quando parou a chuva e foi os festejos, estava novamente a Alameda toda cheia e mesmo depois da ponta ainda tinha pessoas. Então foi uma festa incrível, foi uma noite incrível, estava lá mesmo muita gente. Mas também senti um bocado o que tu dizes. Foi tipo. Por exemplo, eu não dia, claro Depois que é que ele falou-se pouco. é isso, eu acho que isso também depois já tem a ver com a comunicação social, etc. Mas, por exemplo, no dia a seguir, e eu sou uma pessoa, isto é uma panca minha que eu tenho, quando estou em casa fazer almoço ou jantar, eu gosto sempre de meter nos programas desportivos e ouvir de fundo, gosto de ficar a ouvir. Estavas a falar do segundo lugar. Estavas a falar do Benfica Sporting, quem vai ficar em segundo, como quem fica. E quer dizer, o Porto tinha acabado de ser campeão nacional. E eu achei isso um bocado. Não sei se foi porque a equipa esteve em primeiro durante tanto tempo que criou-se sempre aquela sensação de o Porto vai acabar por ser campeão. Pode ter sido disso. Eu acho que se calhar desiludiu muita gente. Sim, isso é. Eu vou mais por aí. Porque acabou por ser normal. Futebol Clube do Porto ser campeão nacional. Normal no sentido é que teve muito tempo em primeiro, um jogo Sim, antes, mas já se esperava. Há 2 semanas atrás o Benfica empata, que o Porto ia cair, que e- o Porto ia isto, que o Porto Exatamente, ia mas teve sempre muito tempo em primeiro. Sim, desde o Entendes? início. Havia a possibilidade do Sporting apanhar o Futebol Clube do Porto, mas a opinião geral seria que o Futebol Clube do Porto ia ser Não, eu acho que é mesmo a campeão, nossa comunicação que tem o foco meio condicionado. Falou-se se calhar mais do detergente nos balneários ou do Prestiani ou do que quer que seja do que se falou do título em si. Sim. Da mesma maneira que não se falou do Torriense ou do Faf, da mesma maneira que não se falou. Sim, eu acho que isso, eu acho que é um facto, eu acho que é um facto que o Porto acaba por ter na comunicação social menos relevância do que o Benfica é incomparável, mas claramente isso nota-se. E eu fiquei muito com essa sensação porque eu estava à espera de nos dias a seguir ter visto muito aquilo que são as chaves do campeonato, aquilo que foi toda aquela que foi a passagem toda do Porto pelo campeonato, os resultados, os resumos da jornada, os resumos, o que é que foi decisivo, o que é que não foi decisivo, e viu-se muito pouco isso. Eu senti muito que foi um título que foi muito abafado. O Porto foi campeão, festejou entre si e parece que foi algo que não existiu ou que não aconteceu. Para os adeptos foi suficiente, porque nós adoramos a festa e foi espetacular. Agora, a ver na comunicação social, também senti mais que se abordou mais o que alguns jogadores disseram ou Também, falou na festa. Do que propriamente a festa em si, porque o ambiente no Dragão, os foguetes, eu acho que foi tudo muito bem planeado. Outro ponto interessante em relação a este título do Porto: o Porto conquistou o seu 31º campeonato, e eu vos fazer uma pergunta, porque isso não é que esteja em vias de acontecer, mas se nós vamos olhar para a história e para o que tem acontecido nos últimos 30 anos, é para aí que se encaminha, pelo menos se o Benfica não mudar isso. O Benfica há muitos anos atrás, eu se não me engano, eu posso estar errado, mas o Benfica chegou a ter 30 campeonatos e o Porto tinha 8. Hoje em dia o Benfica tem 38 e o Porto tem 31. Eu faço-vos uma pergunta: se vocês acham que até à data em que, obviamente vocês não sabem no dia em que irão partir, por assim dizer, mas se estarão vivos na altura e se acham que o Porto vai ultrapassar o Benfica em campeonatos nacionais. Deixa falar primeiro o Viana, porque é mais velho, pode partir primeiro. Faz as tuas matemáticas. É uma pergunta interessante. Se olharmos para trás, para os últimos largos anos, tudo indica que sim, que o Futebol Clube do Porto vai ultrapassar o que é algo Benfica. Completamente surreal, porque eu lembro-me de ser mais novo e a diferença era estratosférica, e à data de hoje a diferença, nós estamos a falar de uma diferença de 7 campeonatos, ainda é muita coisa, 7 campeonatos. Eu diria que nos próximos 15, 20 anos é difícil reverter 7 campeonatos, porque há um Sporting, o Benfica também há de ganhar algumas vezes, e o Porto vai ganhar, mas não é impossível de todo, 30 anos, 25, 30 anos, 20, 25, 30 anos, o Porto virar isso. Impossível não é. Só que lá está, se calhar fica mais difícil, porque agora temos um Sporting a jogar ao nível. Nos últimos 20 anos não tínhamos o terceiro grau a meter-se, e agora temos. E há de ter um Braga também, cada vez mais competente. Exatamente. Mas sim, eu no outro dia fiquei de facto surpreendido com os números, porque é isso, a diferença do Benfica para os outros era gigantesca e é cada vez menor para o Porto, porque, pelo menos para mim, eu gosto sempre de ver isso desse prisma. Eu acho que quando tu olhas para os campeonatos em todos os países, há sempre aquele fator muito importante, que é a equipa que tem mais campeonatos, a equipa que venceu mais, a equipa que tem mais títulos. Isso é efetivamente muito importante, e eu acho que para um clube como o Porto ter 31 campeonatos é um número fantástico, muito, muito, muito importante. Eu acho que se o Porto conseguir isso, também pode ter um espaço diferente na história, como tu estás a dizer, porque o Benfica tem a dimensão que tem e é o maior clube português, isso não há como dizer.
nas gerações mais novas, se calhar já vês mais adeptos esportistas, pelo menos à minha beira, no meu círculo, e a partir do momento que um clube vai ganhando mais do que o outro, Concordo. tu se calhar podes ter nós, quando formos velhos, a falar do Porto como o meu avô falava do Benfica dos anos 7. E concordo contigo. Acho que pode haver aqui uma renovação de. E até faço de aqui uma massa. previsão, se calhar ousada. Eu diria que daqui a 40, 50 anos, se o Benfica se mantiver como está neste momento, tu vais ver claramente uma divisão enorme em Portugal entre os 3 adeptos. Tu não vais ter o Benfica a ser um clube que tem 2 vezes ou 3 vezes mais adeptos que todos os outros clubes, porque esta geração mais jovem, ou seja, há uma geração mais velha, que é aí que eu acho claramente que o Benfica tem mais adeptos do que os outros, e as gerações mais novas, eu acho que é algo muito equilibrado. Eu não acredito que o Benfica tenha assim tão mais adeptos nas gerações jovens, tem mais adeptos, mas não acho que tenha assim tão mais do que o Porto e o Sporting, e concordo contigo, eu acho que depois os palmarés, os títulos, tudo isso conta mesmo muito, portanto, e isso obviamente tem a ver com aquilo que os clubes vão conseguindo mas eu fazer. acho que o Benfica não vai. O Benfica muito dificilmente arrasta mais 5 anos ou 6 ou 7 a situação em que está agora. Certo. Eu acho mesmo que o Benfica é capaz de dar a volta e termos uma Sim. luta a 4, que era o que eu queria. Vamos ver o que é que o Braga faz, mas no mínimo a 3. Certo. Só que o Benfica também é difícil prever o Benfica, né? Porque eu estava a contar que o Mourinho ficasse, por exemplo, e ia fazer ali uns ajustes, e agora se calhar já se fala que o Mourinho não fica, e parece que todos os anos o Benfica parte atrás, mesmo tendo mais condições que os outros. Certo. E para o ano há de sempre muito partir ruído, atrás é outra sempre vez. muito- Sim, eu acho que enquanto o Benfica estiver na situação a que está agora, e que obviamente as últimas eleições acabaram por meter o Benfica na situação onde está agora, eu acho genuinamente que o Benfica vai partir sempre atrás, mas isso, mais do O que Porto tudo, este ano partiu atrás largamente do que os outros dois. partiu. O plantel novo, mas eu- direção... partiu- Isso pode não querer dizer nada, Repara, claro que é sempre prejudicial, mas pode não, Mas não o Porto sentenciar nada. partiu atrás, mas eu olho para o Porto e sinto que vai partir poucas vezes. E este ano partiu atrás, mas eu acho que vai partir muito poucas vezes atrás, honestamente. Sim, eu tenho 31 anos, eu nunca tinha visto, ou pelo menos que me lembre, assim, tirando Otávio Machado Mourinho, um ano de reestruturação do Porto. Eu não me lembro do Porto ter que fazer isto. E no Sporting já vi alguns. E já no que Benfica estamos, já que estamos aqui a Malta, falar, deixem-me só Acho que foi dizer, a primeira deixem-me vez só que isto dizer aqui aconteceu. uma coisa. Vocês perceberam agora que eu fiquei aqui calado durante largos minutos. Ficaste sossegadinho, Para quem diz que não percebe nada de futebol, gostei muito de vos ouvir falar. Foi muito, a gente não percebe nada de futebol. foi muito emoção. bonito. Não, muito Eu acho que bem. é as bandeiras. E que estão a dar- concordo com tudo o que vocês disseram aqui, sem dúvida alguma. E acho que isto, lá está, o trazer adeptos para os clubes vai nesse sentido. É que nos anos mais recentes, o Futebol Clube do Porto, o Sporting tem ganho, tem jogado bem. O Porto tem tido uma coisa que é que quando ganha, não ganha só uma vez, ganha 2, 3, 4, e isso também lhe dá aquela margem mínima para o Benfica nos campeonatos nacionais. E sim, acho que vamos no futuro ter um campeonato a 4, que isso era ainda mais bonito, até pelo que o Braga tem feito. Mas concordo com tudo o que vocês disseram até agora. E lembrei-me agora de uma questão, que é o Porto está a 7 porque o Benfica venceu 4 seguidos há uns anos atrás, porque senão hoje estaria a 3 campeonatos do Benfica. Portanto, foi ali uma fase em que o Benfica de facto conseguiu fazer isso. Em relação àquilo que são que foram as nossas previsões, eu não sei se vocês já foram ver as previsões que nós fizemos do Benfica e do Sporting para o segundo lugar, mas estão Graças a incríveis. Deus. Temos que se há malta que efetivamente está bem nas previsões, somos nós. Olha, no Sporting em 3 possíveis falhamos 2, no Benfica em Pimba. Oh, o Diogo Viana está a cair. O Diogo Viana está a cair. Está grave, o que aconteceu ali foi realmente grave. Mas pronto, como eu estava a dizer, pronto, falhamos tudo. Que é Já tu está, deixa dar. podes. Camisola do grande Diogo Viana no chão. Pronto, queres. On my watch. Está a cair. Mas como eu estava a dizer, a gente temos falhado muita previsão. Temos Temos falhado, mas também não nos podemos condenar por falhar. Quem diria Ei. a Jota que o Sporting iria perder pontos com os 2 últimos? Mas sabes que eu acho isso bué da gira, ou seja, eu achei bué Claro, da isso é gira. futebol. Eu sei, mas eu acho bué da gira a forma como a malta isso aconteceu e depois vieram tipo dizer vocês são mesmo bons a fazer previsões, ou seja, como se fosse normal alguém achar que o Sporting ia perder pontos com os 2 últimos classificados, como se seguidos. Exatamente. De uma forma. Ou mesmo que alguém achasse, quem é que teria a coragem de o dizer?
Certo. Um gajo até pode dizer, Mas olha, acho que o Não, e Benfica depois é vai... outra Mas questão. depois O chegar Sporting- aqui e perder com os dois o últimos. O Sporting empata com o Tondela em casa nos descontos. Alguém isso, diria que nos descontos, depois do guarda-redes defender um penalti, Eu sinto o Tondela ainda ia ao chegar minuto ao 90 empate. nós éramos E super depois fala-se inteligentes. muito. É Aos isso. 94 éramos super burros. Foi o que E depois aconteceu fala-se muito aqui. da questão física. Questão física. E aquilo não é questão física. Tu sofres 2 golos de bola parada nos descontos, não é questão física. Ao Certo. fim É concentração. da defesa do É penalti de do Rui. concentração. Não é? É count. tudo uma questão, Foi estranho. uma questão mental. Foi estranho, Mas mas pronto. pá, desculpem dizer, foi divertido. Tipo, imagina, é divertido. Pá, eu sei, que me desculpem os adeptos do Sporting, mas seja que clube for, é divertido tu vês uma equipa. Qualquer jogo que está decidido e que nos É descontos isso. sofre um rumo diferente, para quem gosta de futebol é divertido de ver. Vocês não é por fizeram. ser o Sporting. Vocês não fizeram. Tu estavas a ver o jogo. Estava. Estavas a ver o Tava. jogo. Vocês não fizeram. A bola quando vai para o canto. E eu disse, isto vai dar porcaria. Também disse. Isto vai dar porcaria. Estava Eu, por tudo acaso, pensei que montado. já Ou seja, estava aí arrumado, fomos bons pensei a que estava prever. arrumado. nos Não, resultados. fomos, porque eu quando vi a bola aí para o canto eu disse, ui meu Deus, eu acho que sei o que é que vai, e é certinha, a bola foi direitinha para lá, e mesmo o cabeceamento é incrível, a bola vai para o posto mais Cabeceamento distante. ou o ombreamento. E eu sou, porque eu não sei se eu sou aquilo daqueles foi- que mete as notificações e recebi o gol antes. Ei, E estava a ver a bola com a minha mulher e eu disse: não acredito. Quando fui ver 2-2 e depois vejo a bola a sair. 2-2. Como é que é possível? incrível, de facto, Mas completamente. deu um bocado de vida Deu. ao campeonato, Para o segundo lugar deu. E agora, Para o segundo lugar que é o que deu. falta decidir. O primeiro está decidido, agora temos vida no segundo e depois vamos vendo o resto. sim, e agora temos uma jornada toda numa segunda-feira. Acho que é a primeira vez, eu não me lembro do campeonato todo, as jornadas todas serem jogadas à segunda-feira. Corremos o risco de ter muitas bancadas vazias. Também não. Sei. Mas também isso é um risco, Já não temos, porque já é o temos, normal. Não é? Normalmente a maior parte das bancadas estão. Então vamos Estão- manter o nosso vazias. registro do futebol. Já pensaste se tipo, se nós criássemos uma claque de letra na maior parte dos estádios do país, nós fazíamos bué barulho na transmissão? Éramos os mais brilhantes. Se fôssemos os três gritar para lá. Podíamos fazer um jogo Se formos de semana. comparar o barulho que vocês fizerem em Mirandela, sem dúvida. Acho que sim. E Ah, era suficiente. A brincar, por exemplo, mas no Mirandela não teve mais gente, ou será a impressão? No Mirandela teve mais gente do que muitos jogos da Primeira Liga. Há jogos muita às vezes gente. que eu vejo da Primeira Liga que não está lá ninguém. Teve muita gente. Foi o jogo que teve mais gente. Também os estádios são maiores, pode parecer que está menos gente, mas eu acho que tem jogos da Primeira Liga, se calhar com menos de 3.000 pessoas, 2.000. Eu- Mas no Rio Ave tem sempre, porque eu- só leva 2.000. Eu acho que nunca tinha perguntado isto, mas é uma curiosidade que eu tenho. Apesar de que tu foste jogador, mas se calhar não vais conseguir responder porque não és estrangeiro a jogar no nosso país. Mas como é que se sentirá um jogador que, por exemplo, que tem créditos firmados, que é um grande jogador internacional com qualidade e que escolhe Portugal para jogar num Benfica ou num Porto ou num Sporting, para jogar num bom clube, mas não tem bem noção daquilo que é o campeonato? Como é que um jogador desses se sente a jogar num estádio como, por exemplo, com todo o respeito pelo estádio do Arouca, mas é um estádio que tem pouca assistência normalmente no seu estádio? Como é que um jogador se sente com isso? Porque, quer dizer, passares de estar a jogar, por exemplo, uma Premier League, onde tu vais jogar ao 19º e tens 30 mil pessoas ou 25 mil pessoas. Quando o Casilhas veio para o Porto, Por exemplo, Casilhas é surreal, Quando acontece é- assim coisas. Sim. E o Kivior, pode-se perguntar ao Kiwior, Kivior. Também, Assim, também, o agora Kiwior também. Não, lá está. O jogador sente-se muito mais motivado quando está com o estádio cheio em casa ao fora. Mas e depois vamos buscar aquelas questões do profissionalismo e tem que se automotivar. Agora, se tu perguntas a qualquer jogador, a motivação é muito maior quando tens o estádio cheio, sem dúvida alguma. E há aqui um caso, ainda há pouco tempo, estava a ouvir o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio a falar, que está na DAZN, e o Paulo Sérgio estava a dizer que nos últimos anos da carreira dele foi jogar para o Vietnã ou para a Indonésia, para Bali, e ficou lá 4 anos porque o que o motivava era os estádios estarem sempre cheios. Estás a entender? Ele prescindiu, se calhar, vir aqui para Portugal, para um clube mais pequeno na primeira divisão ou na segunda liga, lutar para subir, etc., para jogar num clube grande da Indonésia, num campeonato menos conceituado, para poder jogar com os estádios sempre cheios. E faz sentido. Incrível. E faz E sentido. eu acho que faz todo sentido. E mesmo a porque- suportar aquele clima de Bali, não é? Da Indonésia, aquele frio, Sim. aquele É, monte Aquela ui, qualidade de vida fraca, não é? desagradável morar em Bali, que deve ter sido. E Eu, se pudesse, opa, ia eu também. quando joguei no CSKA de software, era isso que me motivava também. É esta, Era não isso, é? é essa esta, mesmo. não é? Pronto, aqui Era a isso que me menina, aqui a motivava. menina. Saber que ia jogar em casa ou fora era igual para nós.
Mas também conta muito, estamos a falar agora de localização, quando se escolhe um clube, os jogadores também, o sítio para onde vão é importante, sem não é? dúvida, É sem fundamental. dúvida, sem dúvida. Olham Eu para acho que nós em tudo, Portugal olham para estamos tudo. mais ou menos bem nisso. Pelos jogadores que têm vindo para o Porto, para o Benfica, para o Sporting. Sim, Portugal Todos é um elogiam país, Lisboa, Porto. Sim, Sim. acaba por ser agradável. Portugal é um país engraçado para se viver. Sim. Eu lembro, por exemplo, quando o Zé Pedro agora foi para o Cagliari, que está lá a jogar, acho que sim, acho que foi o Zé Pedro. Eu lembrei-me logo: olha, vai viver para a Sardenha, também não é um mau sítio para se ir jogar a bola, porque deve ser giro. Vocês logicamente, conta muito. ponham isso em cima da mesa, não é? Sim, Quando sem recebes dúvida. 2 ou 3 propostas, vês, olha, este aqui Sem é. dúvida. Porque tu queres este sítio é tentar, melhor para a minha família, ou para ou é mim. uma proposta completamente astronómica, ou então tu tentas sempre juntar qualidade de vida, a qualidade da tua família que provavelmente te vai acompanhar. E olhas não só para o que o clube te vai oferecer, as condições, o histórico daquele clube, como também a cidade onde vais viver. Sem dúvida alguma. Eu, pelo menos, fiz sempre isso. E é a opinião comum dos jogadores que já estiveram no estrangeiro, todos eles dizem o mesmo. Menos o Figo, que achou por bem, não quero saber. Alguém viu por acaso o anúncio da Revolut? Vocês viram? Não, não. A Revolut basicamente tentou fechar com o Barcelona uma parceria e não conseguiram. Então o que eles fizeram foi fecharam com o Figo e agora meteram o Figo nos maiores prédios de Barcelona, etc., com ele a dizer a frase é mesmo: faz isto pelo teu dinheiro. E ele com o cartão da Revolut. Sabia, Não é Eu não tinha genial? visto E isso. então agora está o Figo nos incrível. prédios de Barcelona com o cartão da Revolut a dizer faz isto pelo teu dinheiro. É incrível. Incrível, essa eu não sabia. Não, Ei, só também genial. não sabia. Isso, Não, é, muito isso, é, forte. isso é muito bom. E é muito bom aquele momento de ok, não deu para fechar com o Barcelona, mas a gente Vamos ao fundo. vamos lá fazer isto na mesma. E foi incrível, portanto. Por falar em Barcelona também, porque lá andou, Real Madrid, José Mourinho. Vai dar Mourinho no Real Madrid ou acham que não dá Mourinho no José Real Madrid? Mourinho. Se o Real Madrid realmente quiser o José Mourinho, vai dar José Mourinho no Real Madrid. Sim, eu acho que Claro que o José Mourinho vai ter sempre as suas condições dele, claro que vai exigir algumas coisas, mas se realmente o Real Madrid quiser, mas é para se perceber a aura que aquele homem tem, ao ponto de, ou seja, a carreira não lhe tem corrido bem nestes últimos 10 anos, acho que isso é óbvio, não tem funcionado bem, e ainda assim, e eu gosto muito de José Mourinho e gostava muito que ele continuasse no Benfica. Para mim é o melhor elemento da estrutura profissional do Benfica, toda a estrutura. Se eu falar de Sport Lisboa e Benfica de alto a baixo, para mim é o melhor elemento que o Benfica tem à data de hoje, e por isso eu gostava que ele continuasse. Mas é incrível como mesmo as coisas não estando a correr bem, continua a ser um treinador cogitado para Real Madrid. Falou-se também, se tem falado de Chelsea, tem-se falado de é de facto impressionante, e eu concordo plenamente contigo. Eu acho que a questão aqui, se ele continua ou não no Benfica, é só mesmo o Real Madrid, porque nunca na vida, se o Real Madrid tiver interesse, ele vai ficar no Benfica. Isso é como a questão, Jota, que se fala que há a possibilidade do José Mourinho também ser selecionador português. E eu acho que muito provavelmente o José Mourinho não terá outro interesse do Real Madrid a não ser Claro. agora, porque seleção nacional ele terá sempre. Claro. E eu acho que será, e vou dizer isto, vou arriscar a dizer isto, eu acho que será, até se compararmos aqui as idades, será mais viável ter um Jorge Jesus na seleção nacional a curto prazo, no pós-Martínez, do que ter um José Mourinho, porque o José Mourinho, para além de ser mais novo, seleção nacional também vai ter sempre. E esta questão do Real Madrid após o que se está a passar no Real, eu acho que não sei se José Mourinho terá outra oportunidade de ir para o Real Madrid. Então acho que havendo essa tal proposta que vai agarrar. E depois também é outra parte, isto é questionável e podemos falar sobre isso, que é, será que também não tem sempre o Benfica para voltar? Esse é um bom ponto. É que não sei, eu por acaso não sei, repara, porque eu acho que no Benfica, e é obviamente o clube que eu acompanho e noto muito isso, há uma divisão gigantesca em relação ao José Mourinho. É um treinador que uma parte, eu diria que 50% dos adeptos continuam a gostar muito e confiam, mas há muito adepto do Benfica que não quer o José Mourinho. Ou seja, e isso faz com que no momento em que o José Mourinho sair, eu não sei se a porta do Benfica voltará a estar aberta e se os adeptos vão voltar a olhar para ele com bons olhos. Eu gostava que assim fosse, mas não sei. Isso é parte da frustração do adepto, porque o adepto pode dizer que não gosta do José Mourinho ou que não quer o José Mourinho do Benfica pela parte da frustração de não ter sido campeão nacional, porque é senso comum ver o trabalho que o Mourinho fez, o que o José Mourinho é enquanto treinador, o que ele tem feito ao Benfica,
e acho que é um treinador que dá muitas garantias para o futuro. E depois vemos um José Mourinho também super motivado. Acho que nós olhamos para o José Mourinho, ele está muito contente no Benfica, está motivado, e acho que isso é muito importante também para ele fazer o trabalho dele. Agora, é normal o adepto, não é? Comum, a ficar frustrado por o Benfica não ganhar títulos. Eu acho que eu não queria também adiantar muito mais, porque queria também o João comentar, que ele comenta um bocadinho, mas eu acho que tem a ver com a questão cultural. Nós em Portugal temos muito aquela coisa de se não funciona, é automaticamente o responsável é o treinador, a culpa é toda do treinador e é porque o treinador é mau. Certo. E há muita gente que olha para o percurso nos últimos 10, 12, 13 anos do Mourinho e as coisas ele não tem ganho como ganhava antes, apesar de ter feito coisas na Roma muito interessantes. Na minha opinião, no Manchester, agora com o Carrick, pronto, mas antes disso tinha sido claramente, na minha opinião, o melhor treinador que lá tinha passado com melhores resultados desde há muito, muito tempo. E depois os outros projetos é muito difícil ganhar no Fenerbahçe e no Tottenham, basta ver como é que está o Tottenham neste momento. Portanto, acho que as pessoas são um pouco injustas, já disse isto muitas vezes, e depois esta questão cultural. O Mourinho chega cá, mesmo que chegue a meio da temporada, não é campeão, para o adepto é porque o treinador não presta, é porque o treinador não é bom, e eu acho que nós podíamos beber muito daquilo que acontece em Inglaterra, e ainda vamos falar de Liga dos Campeões aqui. Tens, por exemplo, o projeto do Arsenal, dando um exemplo, um treinador que está lá há 6 anos e tal, quase 7, e vês a evolução que o clube teve. Aqui não há tempo, em Portugal não há tempo para treinadores, não há tempo para projetos, não há tempo para nada. O treinador tem que chegar, não faz pré-temporada com a equipa, não escolhe os jogadores, mas tem que ter os melhores resultados imediatamente, como se não competisse com ninguém. E compete. Competiu contra um Porto que vai fazer 91 pontos no campeonato e contra um Sporting que era bicampeão, à procura de um tricampeonato e muito mais solidificado. Portanto, acho genuinamente que não... Isto é um tema que a gente, lá está, é um tema que podíamos ficar aqui muito tempo a falar sobre isso, porque também, lá está, estamos agora a falar de José Mourinho, mas também podemos pegar na renovação de Rui Borges, do trabalho que Rui Borges tem feito, e concordo plenamente com o que tu disseste, Jota. Nós não podemos aqui descartar o que o Futebol Clube do Porto fez. Exato. E por o Futebol Clube do Porto ter sido campeão e ter feito uma grande época, com uma grande reestruturação, não quer dizer que os outros também estejam a fazer um mau trabalho. E acho que devíamos olhar para isso tudo antes de criticar ou julgar. Temos um problema que nós temos presidentes tão frágeis, inseguros e incompetentes que o primeiro escudo do presidente é sempre o treinador. Sempre. Sim. Sempre. E tu dizes que não há tempo, os adeptos não dão tempo. Não é os adeptos que não dão tempo. Tu tens é que ter um presidente que saiba o que está a fazer, que saiba ouvir os assobios, mas saber que daqui a 1 ano ou 2 aquilo vai resultar. Para mim faz muita... E tu não tens isso. Por isso é que dou muito mérito ao Vilas Boas. Por isso é que o lhe dou Mourinho muito fez um mérito. trabalho espetacular. Acho que na altura Bruno Lage estava a fazer o trabalho suficiente para não ter sido mandado embora. Tinha mas 8 pronto, vitórias e uma derrota e foi despedido. Sim. o gajo estava a 2 pontos da liderança e foi mandado embora. Sim. Com um plantel feito por ele. Não houve tempo, porquê? Porque tiveste um presidente que foi inseguro para as eleições e precisava de um nome sonante. Não correu como ele queria, mas correu bem, porque o Mourinho é sempre o Mourinho. Agora eu acho que o Mourinho não diz não ao Real Madrid, porque Ninguém diz que não, ao Real Madrid. é a última oportunidade do Mourinho de voltar a um clube top 6 10 De voltar a lutar por uma Liga dos Campeões. É a última E oportunidade. não que ele só, ele terá ali uma oportunidade de ouro mesmo, para, digamos, não é renovar a sua carreira, mas meter-se outra vez num patamar onde andou de fora durante muitos anos. Ele Acho vai que é a poder última treinar. oportunidade. Porquê que vocês acham que Florentino Pérez quer tanto José Mourinho? Eu acho que tem a ver, primeiro, porque continuo a acreditar que é um excelente treinador. Eu acredito, e eu continuo a acreditar nisso. Aliás, eu sou completamente contra a ideia de que o Mourinho é um treinador ultrapassado. Para mim isso não faz sentido. Quando olhamos para um homem tão inteligente, para uma pessoa que conseguiu conquistar tudo o que conseguiu conquistar na sua carreira, achar genuinamente só porque ele foi bom em 2005, em 2010 ou 2012, vai deixar de ser bom em 2026. Acho que isso não faz sentido. E há muitos treinadores que foram bons no início de século e há muitos anos, há décadas, e continuam a ser bons hoje. Portanto, eu não considero mesmo que seja um treinador ultrapassado. Acho que não faz sentido nenhum. Acho que tem tido projetos menos aliciantes e tem feito más escolhas ao longo da carreira. Se calhar devia ter feito escolhas mais pensadas ou mais treinar menos clubes, mas clubes com mais qualidade. Acho que quis sempre trabalhar muito, mas acho que é porque acredita que é um grande treinador e porque sabe lidar muito bem com aquilo que o Real Madrid precisa, que é um gestor de egos, alguém que saiba trabalhar com recursos humanos, com pessoas, saiba liderar e ter um treinador que os jogadores respeitem. Eu acho essencialmente que é por aí a escolha do Florentino.
Eu sou exatamente da mesma opinião que tu. Acho que o José Mourinho abraçou esses projetos que tu disseste bem, menos aliciantes ou com menos currículo, como é o caso do Fenerbahçe e do Tottenham, porque ele também gosta de desafios. Claro. E a vinda dele para o Benfica também foi um bocadinho por aí, pelo desafio, porque ele não tem que provar nada a ninguém. Acho que não é realmente o treinador Benfica já foi mais ultrapassado. pelo coração do que pelo desafio. Ele estava parado, voltar Por para ambos. Portugal e tal. Por ambos. O Tottenham foi o desafio. Por ambos. Ele queria ser o gajo que mete o Tottenham a ganhar alguma Sim, coisa. Sim, claramente. e Isso foi ele claramente abraça, o desafio. ele abraça também o desafio da Roma e o desafio do Manchester, apesar do Manchester ser um pouco diferente, também pelo desafio, e acaba por ser campeão. Mas o Manchester, campeão na- eu estou com o Jota nisso. Eu acho que eu não meto o Manchester nos trabalhos maus do Mourinho. Não, nada. É um trabalho espetacular. Também Nos acho. trabalhos menos bons, mete a Roma, o Fenerbahçe, o Tottenham. Mas mesmo na Roma ele Não, ganhou um ele é título campeão. europeu. Ele ganhou um Ele é título campeão europeu. europeu Ele na ganhou E perde a segunda final, não é? Sim, Vai à sim, final da Liga sim. Europa no ano seguinte. Sim, mas lá está, ele aceitar uma Roma é pelo desafio. Na minha opinião. isso. Aceitar um Só que- Fenerbahçe só que- é um desafio, porque o Fenerbahçe não era campeão. E não tem, e não, há muitos o Fenerbahçe está a Mas não anos são luz do desafios. Galatasaray. vem de uma neste Mas momento. série- não são desafios ao nível do Mourinho. É isso. Sim. E eu acho que porque depois o problema é as pessoas não vão conseguir diferenciar as coisas. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: olha, tipo, tu perdeste durante 10 anos, não ganhaste o campeonato nenhuma vez e ninguém vai querer saber se estiveste no Fenerbahçe, no Tottenham ou na Roma. O que fica é que não ganhaste. Isto para as pessoas, não estou a dizer para mim, porque eu considero o Mourinho um extraordinário treinador, não vejo as coisas assim. Mas para as pessoas é isso que fica. O que vai ficar este ano para as pessoas é o Mourinho veio para Portugal e perdeu o campeonato. Mas ninguém se vai lembrar que o Mourinho pegou numa equipa que não foi construída por ele, que ele não fez pré-temporada, não escolheu os jogadores, não tem uma equipa pensada ou criada para aquilo que é a ideia e a base de jogo dele. É basicamente tem uma estrutura adaptação. fraquinha à E volta tem uma dele. estrutura muito fraca à volta dele. Portanto, só que para as pessoas nada disso interessa. O que interessa é temos que arranjar um É o culpado. resultado, é o E o resultado. culpado é o treinador e ponto final e acabou. Basta lembrar que tens há pouco deste o exemplo do Tondela. Por acaso o Sporting já tinha perdido o campeonato nessa fase, mas vamos imaginar que não tinha. O Rui Borges até aos 90 minutos era extraordinário, aos 93 era o pior treinador do mundo. Exato. Em 3 minutos ele passou de um treinador extraordinário para o pior do mundo, porque é um central que salta 2 vezes na área e faz um golo. Pá, isto é de uma Coisas irracionalidade. que não tem dedo do treinador. Nada, Esses não nada, lances, nada, não há nada nada. que tu possas fazer. Só Nada claro, que tu possas no fazer. meio para os adeptos ele vai dizer: não, tem dedo do treinador porque a culpa é dele, pá, ele é que devia ter metido os jogadores e não. Pá, as coisas é tudo. O Rui Borges disse no outro dia, eu concordo plenamente. Quando tu estás sentado no sofá a beber uma cerveja e a comer uns termossos e uma tosta mista, é tudo muito fácil. Tu fazes e acontece e a bola entra, isso é tudo muito giro. Mas eu acho que o Real Madrid está interessado no Mourinho porque o Mourinho é um gajo que sacode a pressão. O Mourinho cria uma narrativa que às vezes, e ele vive no mundo à parte. Às vezes não foi aquilo que aconteceu, mas ele fala com tanta convicção e tem o dom da palavra tão vincado que ele Tira a pressão consegue dos levar os jogadores. jornalistas para onde quer, ele consegue. E os jogadores estão ali que só têm que fazer o trabalhinho deles. E gera. Mesmo quando rasga os jogadores, aquilo é propositado, aquilo já é falado antes, aquilo não é rasgar ninguém. E Aquilo gera egos como ninguém. Ou achas que os jogadores vão falar para o Mourinho da mesma forma que falam para o Arbeloa e para o Xavi Não, Alonso? porque Claro que eles não. sabem que o Mourinho. Claro que não. Mas tem um O Mourinho take. sentou o Casillas, Mas olha não vai sentar algum que de deles. forma ousada digo-te aqui: se o Mourinho for para o Real Madrid, Eu gostava. eu também gostava, ou melhor, gostava, quer dizer, não gostava, porque isso significa que ele vai sair do Benfica. Eu não queria que ele saísse do Benfica, mas gostava no aspecto que gosto do Real Madrid como clube e acho que era bom para o Real Madrid ter o Mourinho. Agora, eu dou, talvez de forma ousada, eu acho que será um erro extraordinário para o Mourinho não mandar embora o Mbappé, porque eu acho que o Mbappé é um problema no Real Madrid e não é um problema como jogador é estratosférico, ninguém está a discutir isso, mas Pode conseguir- toda a pode coisa que está conseguir envolvida. moldá-lo, pode Acho que é conseguir- é um jogador muito difícil de moldar. Basta ver. Isto é um tema que lá podíamos ficar aqui muito. Porquê que há de ser o Mbappé e não há de ser o Vinícius? Porque o Vinícius ganhou sem o Mbappé? É Não, por isso? exato. Para mim é porque o Vinícius venceu sem o Mbappé e porque eu vejo muita diferença entre o PSG com o Mbappé e sem Mbappé. E são duas equipas completamente diferentes. E pode ser coincidência, mas a verdade é que o PSG com o Mbappé não era o que é hoje. E o Real Madrid, antes de lá chegar, o Mbappé estava a ganhar. E o Mbappé chega lá, tu vês números fantásticos, porque ele tem números inacreditáveis, joga muita bola, uma coisa impressionante, os melhores jogadores do mundo, mas há ali qualquer coisa. A nível coletivo não dá o que A deveria equipa dar. não é a mesma Certo. coisa. Mas lá está, por isso é que isso seria deitar a toalha ao chão. Eu acho que
alguém como o Mourinho podia resgatar esse tipo de jogadores, porque se juntarmos o Mbappé, porque há aquela velha questão de jogarem os dois na mesma posição, gostarem os dois de jogar a partir da esquerda, que há ali muita divergência entre os dois, apesar de também já dizerem que não, porque até são bons amigos no balneário. Eu acho que o Mbappé tem isso, e há essa coincidência, realmente. Ele sai do PSG, o PSG não ganha, vai para o Real Madrid não ganha, mas eu acho que devíamos resgatar esse jogador e tentar tirar o melhor desse jogador a nível coletivo. E acho que alguém como o Mourinho poderia fazer isso. E agora deixa-me fazer aqui outra pergunta, já que estamos aqui numa de causar confusão. Se o José Mourinho vai para isto é para os dois, se José Mourinho vai para o Real Madrid, vocês aceitavam já Marco Silva ou Ruben Amorim no Benfica? Bruno Lage. Assinavam por baixo? Não, eu para mim, olha, de todos os treinadores portugueses, o que eu mais gostava de ver no Benfica era o Marco Silva. Eu sei que se calhar vou contra a corrente por não ter interesse, não é não ter interesse, mas eu não vejo o Ruben Amorim como aquela opção que me faça vibrar assim tanto. Acho que é um bom treinador, fez um trabalho estratosférico no Sporting, provavelmente o melhor treinador da história do Sporting, é benfiquista, é um nome que iria agregar muita coisa ao Benfica sem sombra de dúvidas, mas genuinamente acho que não é a altura certa para vir para o Benfica. Acho que ele tem mais a perder do que a ganhar, e ele próprio não, acho que teria pouco interesse a vir para o Benfica. De todos os nomes que se tem falado, para mim o do Marco Silva é de longe o mais interessante. Gosto muito da forma como o Fulham joga. É uma equipa há vários anos, é um treinador com ideias bastante interessantes e que num clube como o Benfica poderia funcionar. Eu, pelo menos pelo que dizem, o Marco Silva é benfiquista. Acho que isso também pode, não é que seja essencial, mas agrega sempre ali qualquer coisinha para o adepto, e até do ponto de vista de comunicação era um treinador que eu acho que fazia sentido para o Benfica. Agora, eu não acredito minimamente que o Marco Silva vá deixar a Premier League ou o Fulham para vir para o Benfica. Eu já vi comentários de pessoas que dizem: mas alguém acha mais interessante treinar o Fulham do que o Benfica? Acho. É muito mais interessante treinar o Fulham numa Premier League, num campeonato que é incomparavelmente superior ao português, porque é mais competitivo, numa realidade e numa cultura desportiva e futebolística que não tem nada a ver com a portuguesa. Agora, se for numa de quereres voltar ao teu país, de treinar o maior clube do teu país, de estares confiante que consegues colocar o Benfica no patamar onde o Benfica deveria estar, é um bom desafio. Eu acho que é um bom desafio, mas acho que depois de estares na Premier League, com as condições que ele tem e com o respeito que ele tem, porque o Marco Silva é um dos treinadores mais respeitados da Premier League, tem sempre ali a oportunidade a aparecer em qualquer momento. Eu acho que ele não vem para Portugal neste momento, mas isto é o que eu acho. Vier é mais na questão do desafio. Já está lá há muitos anos, querer um desafio novo, vir para o seu país, acho que será mais por aí. Eu por acaso não estou muito por dentro de plantéis, mas acho que encaixava bem o Ruben Amorim no Benfica. Ou precisavas de fazer muitas compras para jogar contra eu acho que o Benfica ia ter que fazer algumas alterações, claramente. Mas eu não digo que não. Por exemplo, se não houver Marco Silva, eu acho que o Ruben Amorim é o nome mais interessante, sinceramente. Mas achas que necessitava do tal lá no zero? Eu acho que o Benfica, no estado em que está, o Benfica precisa de ano menos zero. Tipo, sinceramente, eu acho que o Benfica precisa de um projeto. O Benfica precisa de estabilidade. O plantel do Benfica, havendo Liga dos Campeões ou não, acho que para o Benfica faz diferença, mas é dos três grandes o que faz menos diferença, porque é o que tem mais dinheiro. Achas que o Ruben Amorim, com o plantel que tem, dava para jogar com os três centrais? E eu acho que dá. Não, com o plantel não. Tinha que ir ao mercado. Ele tem que ir ao mercado, mas e muito. Sim, eu concordo. Eu Até concordo por causa que ele tem que ir ao mercado. Sim. Agora, eu só acho que é um erro, seja com que treinador for, e eu já disse isto 1000 vezes, que é essa sensação e essa ideia de que tu vais chegar lá, vais pegar na equipa e tens de ser campeão imediatamente. E no Benfica, a data de hoje, é muito difícil ser. O Benfica precisa de uma reestruturação muito grande, precisa de mandar muito jogador embora, precisa de contratar muito jogador, precisa de mudar muitos maus hábitos e feitios que a equipa tem neste momento. O Benfica tem que ser campeão num ano, 2. Porque senão o Rui Costa nas próximas eleições se calhar só ganha com 70%, em vez de ser com 90%. Vai ganhar com 64 ou 65%. Sempre uma coisa perigosa. Certo. Mas agora, fora de brincadeiras, eu acho que o Benfica tem urgência de ser campeão. Por isso é que eu estou a dizer, desses treinadores, quem é que tu achas que chega e ganha? Claro que isto é sempre uma lotaria, mas... Eu acho que é muito... Vou ser sincero, eu acho que no estado em que o Benfica está neste momento, acho que é difícil chegar e ganhar, genuinamente, acho que é complicado isso, e por isso é que eu sou... Por isso, manter Mourinho, mas isso era sem dúvida nenhuma, e eu sou muito fado que o Benfica neste momento devia ter um projeto a médio e longo prazo, de género, ok, era importante ser campeão já, mas se o Benfica não fosse campeão já,
criar os alicerces para ser campeão durante muitos anos. Isso é que é realisticamente importante. E eu acho que no Benfica não se vê a coisa assim. No Benfica é este o treinador, este treinador vem fazer pré-temporada, a seguir perde um jogo em 9 e é despedido. E a seguir vem outro treinador que passa a temporada, constrói o plantel, ganha 8 jogos, perde um e é despedido. E isto não é nada. Isto é estar constantemente a dar tiros nos próprios pés e a estar a dar oportunidades aos outros para ganhar. E eu acho que o Benfica precisa de tudo menos isso. Portanto, seja o Ruben Amorim, seja o Marco Silva, seja o César Peixoto, que eu acho que é um nome que vai aparecer aqui nestas discussões se o José Mourinho sair, porque eu não acredito que o Marco Silva e o Ruben Amorim queiram vir para o Benfica neste momento. Um César Peixoto vai andar com o nome aqui a ser equacionado para o Benfica, tem que dar tempo ao treinador. É preciso dar tempo, deixar os treinadores trabalhar e perceberem e entenderem que, se calhar depois de tantos treinadores, entender que a culpa não é só dos treinadores, há mais coisas ali que precisam de ser moldadas. Sim, e não é só o treinador estruturar a equipa, temos que ver também o que é que está por trás, a parte da direção, estruturar para ver quem está ao lado dessas pessoas. Podemos pegar agora aqui num exemplo mais recente, que é do Futebol Clube do Porto, que o Vilas Boas, como vocês sabem, foi aqui muito criticado logo no início por ter ido buscar o Bruno, por ter ido buscar o Anselmi e teve um ano bastante complicado. Só que Vilas Boas vai buscar quem para ficar ao lado dele e quem para ficar ao lado de Fariola. Foi buscar Jorge Costa para ficar ao lado dele, que se alguém que conhece a mística do clube e tudo o que envolve o Futebol Clube do Porto, não haveria melhor pessoa do que Jorge Costa, por tudo o que representa não só para o clube, mas para os adeptos. E neste momento, olhando, ou seria Jorge Costa ou João Pinto, poderiam estar ali ao lado de Vilas Boas. E depois traz para ficar ao lado de Farioli Lúcio Gonçalves, capitão do Futebol Clube do Porto durante muitos anos, e André Castro, que apesar de só ter estado um ano na equipa B, trabalhou com Vilas Boas na altura que Vilas Boas ganhou tudo no Futebol Clube do Porto, ou seja, ele sabia quem seriam esses tais alicerces para provar às pessoas cá fora e depois, mais tarde, dentro de campo, que o Futebol Clube do Porto estava forte com pessoas da casa. Mas eu acho que o Benfica, neste caso, eu acho que falta um bocado de poder de decisão. Eu não vi o Benfica a fazer isso. Apesar de serem amigos pessoais, o Vilas Boas chegou à beira do Zubizarreta e, meu amigo, não dá. Ele conseguiu afastar o que não estava bom ali dentro. João, imagina, há uma decisão. Eu acho que o Benfica é um grupo que está ali em cima e não... Há uma decisão do Porto este ano e do Vilas Boas, que vejo pouca gente a falar disso, mas é um momento-chave para que hoje tenhas essas bandeiras aí ao lado. Foi uma decisão que certamente foi muito difícil que o Presidente do Porto teve que tomar, que foi, acabou o Campeonato do Mundo de Clubes, pensou, refletiu e disse assim: nós continuamos com isto e eu dou espaço ao treinador, ou eu mando embora o treinador, monto uma nova equipa, arranjo um treinador, um diretor desportivo, e aquilo que o Presidente do Porto fez foi: não, nós queremos outra direção, queremos outra coisa, vamos buscar um novo treinador, vai fazer a pré-temporada, vai escolher os seus jogadores e vai estar cá. O Presidente do Porto tomou essa decisão. O Presidente do Benfica, o que pensou foi o contrário, foi: eu vou ficar com o mesmo treinador, que atenção, eu achei que era uma boa decisão, continuidade, o Lage estava a fazer um trabalho aceitável, bom, sim. Continuidade, muito bem. E o que é que acontece a seguir? Dá a oportunidade ao treinador de ter continuidade. O treinador o Lage fica no Benfica, escolhe o seu plantel, escolhe os jogadores, molda a equipa, trabalha na pré-temporada, faz tudo e mais alguma coisa e tem 8 vitórias em 8 jogos e a seguir tem um mau resultado e despede o treinador. Isto foi as eleições. Aí foi as eleições. Claro que foi as eleições, mas repara, independentemente disso, isto para mim, a diferença entre o Porto hoje chegar ao fim do campeonato e estar como está, ou o Benfica estar como está, tem a ver com este tipo de pequenas decisões. Faz toda a diferença e eu concordo com vocês. Eu acho que o Vilas Boas falhou muitas vezes, falhou no Vítor Bruno, falhou, claro, para mim o Anselmi é um erro enorme, gigantesco, que não faz qualquer tipo de sentido, até muito mais, é um erro muito maior do que o do Vítor Bruno, mas este ano teve muito bem, teve coragem, teve atitude. Sim, mas ao fim de dois treinadores, desculpa, ao fim de 2 treinadores mal escolhidos, ele também percebeu que a culpa não é só dos treinadores. Claro, foi mais acima, foi o diretor desportivo também. É preciso que a responsabilidade vá subindo, não é só o treinador ou só o jogador. E o presidente tem que casar muito bem com o treinador também, porque o André Vilas Boas também arrisca a ir buscar Farioli. Farioli perdeu o título na Holanda no último jogo. Ou seja não era um treinador com tantos créditos assim para entrar num clube como o Futebol Clube do Porto. E os dois, para além de ficarem com uma grande relação, e não só é pelo título, porque isto já vem de antes, casaram muito bem.
há entrevistas de André Vilas-Boas a dizer que Farioli, muitas das vezes, os dois, quando vão almoçar, quando estão juntos, pede a opinião de Vilas-Boas até como treinador. Há uma história engraçada em que é Vilas-Boas que diz a Farioli que deveria pôr Samu no primeiro poste a defender as bolas paradas. Percebes? E isto tudo casa muito bem, que é uma relação de futuro a médio e longo prazo. E acredito que Rui Costa, em certos momentos, também ao trazer Simão para o clube, Ricardo Rocha manteve-se, que quer também trazer um bocadinho daquilo que é o Benfica a ser passado para os jogadores através do pessoal que está na equipa técnica e na parte da direção. Mas falta algo mais. E gostava assim que José Mourinho continuasse no Benfica, até para dar essa consistência de trabalho. Mourinho trouxesse jogadores novos, à imagem dele para o clube, e sim, podermos ver o que é que poderia acontecer para o ano. Assim como, agora vou passar pelos três grandes, como a continuidade de Rui Borges, a meu ver, foi muito bem decidida por Frederico Varandas, porque acho que, sem dúvida alguma, é alguém que provou que o Sporting joga bem, ganha títulos e veio substituir alguém difícil, que foi Ruben Amorim, pelos títulos, e João Pereira, que não fez um bom trabalho. Mas mas João Pereira conta como transição. Sim, ele veio mesmo substituir. Mas não é fácil, Amorim, não é fácil entrar num difícil, Sporting assim. Acho que ele está a fazer um excelente trabalho. Implementou a tática dele, correu bem, o Sporting joga bem, e não podemos agora, não é, sacrificar alguém só porque teve 2 jogos mal. Não, tem que se dar tempo ao treinador. Eu só acho estranho os timings. Sim. Seja que clube for, já aconteceu no Porto, já aconteceu no Benfica, renovar com o Schmidt antes de jogar. Os timings é estranho. Eu, quando faço as neiras, se vem alguém à minha beira dar-me 2 palmadinhas e dizer eu confio em ti, é porque sabe que eu fiz merda. Porque se até agora nunca me fez isso, os timings de renovação é mesmo estranho nas equipas. Não, mas os presidentes querem dar um voto de confiança, mas acho que dão um voto de desconfiança. Temos que analisar as coisas a frio. Temos que analisar as coisas muito mas é completamente. Porque o treinador tem culpa de muita coisa, mas não tem culpa de outras coisas. Falamos dos golos que o Sporting sofre contra o Tondela. Que culpa é que Rui Borges tem daquilo? Sim, mas renovar com Rui Borges ao fim do resultado negativo levanta mais alarido do que se estivesse quieto. Diogo, eu vou-te dar um exemplo. Isso era uma decisão que já estava tomada, independentemente do resultado. Já estava. Diogo, eu vou-te dar um maior exemplo para mim do Sporting este ano, porque eu vi esse jogo todo, que foi o Braga Sporting, na Pedreira. O Sporting, na segunda parte, conseguiu fazer. O Braga estou uma vez à baliza do Sporting, e o Braga é uma equipa muito intensa, uma equipa que, principalmente a jogar em casa, é muito forte. Fez um remate à baliza, teve muita bola, é verdade, mas fez um remate à baliza do Sporting, e o Sporting entrega o jogo aos 96 minutos com um erro individual do Gonçalo Inácio inacreditável, um penalti completamente descabido. De quem é que foi a culpa? Do Rui Borges. Ou seja, o Sporting consegue um jogo onde está a ganhar na Pedreira, consegue passar uma segunda parte onde, sim senhora, deu muita bola e muita iniciativa ao Braga, mas o Braga criou muitíssimo pouco, realisticamente fez um remate à baliza do Sporting, e depois o defesa central do Sporting teve um momento negativo, acontece, falhou, errou, e a culpa é do Rui Borges, que é um treinador mau, que não consegue. Depois desta teoria de o treinador não consegue aguentar resultados, mas foi o treinador que não conseguiu aguentar o resultado. Chega cansado aos 85. É aí que eu quero chegar, e é aí que eu quero apelar à sensibilidade do adepto. O adepto tem que canalizar as coisas a frio e não julgar e não sacrificar alguém, entre aspas, porque correu mal ou porque jogou mal. Tem que perceber que, independentemente do treinador, porque o treinador faz a análise do adversário, pode ser estrategicamente bem pensado, defender em bloco médio-baixo para depois explorar as costas de um Braga, seja de que clube for. Mas quando há um erro individual de um jogador, não é? E estamos a falar de um belíssimo jogador, como é Gonçalo Inácio, que culpa é que o Rui Borges tem disto? Não tem nenhum. E é isto que as pessoas têm que tentar perceber um pouco mais. É a cena da emoção. Tipo, mas as pessoas os adeptos vão ser sempre irracionais. E talvez as gerações mais para a frente da nossa idade já temos gente mais calmos, mais velhos que elas já são menos calmos um bocadinho, vão ser sempre irracionais. Eu continuo a insistir é que as estruturas é que têm que ser racionais, é isso. Os presidentes é que têm que ser racionais, não podem bicar para fora a fazer o alarido que fazem, seja qual for. O Benfica não pode ser prejudicado em meter uma foto do homem do jogo. Eu adoro porque eu sou humorista, aquilo para mim foi ouro. Mas para mim há um pior, por exemplo, para mim o
o Vilas Boas, o Barandas, não, Isso é muito não bom. podem falar. Mas para mim, o melhor momento desta temporada, do ponto de vista de tu perceberes no estado em que também o Benfica está, é na altura em que houve o caso do Prestiani, e não vamos voltar a esse tema. Aconteceu o que aconteceu, o mundo inteiro a olhar para o Benfica, o mundo inteiro a olhar para esse jogo, e o primeiro tweet que o Benfica lança é: olha, vejam bem a distância que o jogador está, ele não pode sequer ter ouvido. Parecia que estávamos tipo num tasco. Quem diz é que é. É isso, quer dizer, estás a falar de um clube profissional que me atira uma dessas, pá, com Mas o eu acho mundo que é inteiro isso a que olhar falta para ti. aos nossos clubes é um bocado mais de racionalidade para depois pedir aos adeptos que Não, sejam racionais. é de facto de loucos. Porque o Varandas dizer o que se passa no Norte, o Vilas Boas dizer que vai ter toalhas à espera do Varandas. Não, é uma giro loucura. de ver, Yeah. mas é Não, é fogo giro para os ver e adeptos, não acaba vale por a ser pena. normal. É Isso, fogo para os aquelas adeptos. picardias que há no futebol é normal. E até chegou um ponto onde, pela primeira vez, pelo menos eu sentia estar nos festejos do Porto, o Benfica até foi deixado um bocadinho de lado. Até foi mais Porto Sporting, o que é um péssimo sinal para o Benfica, Foi, diga-se de mas passagem. era o que estávamos a falar um bocado. Aquilo que é gasolina para os adeptos é sempre. Uhum. Se alguém diz isto sobre o meu clube, ou sobre o teu, é gasolina para os adeptos, é sempre. Agora que aquilo foi gasolina para os jogadores, eu não tinha tido tanto essa noção. Uhum. Até que realmente, quando sai a pressão e conquistam o título, é que eles vêm cá para fora e dizem que também se sentiram tocados por aquelas palavras. Por isso temos que agradecer também pela Claro. gasolina que nos deram. Sem né? dúvida. Antes de o último tema aqui do programa, Liga dos Campeões, viram os 2 jogos, viram as eliminatórias, só viram o de ontem. Só vi o de ontem. Só Vi os viste? dois. Quais é que foram os teus? Eu sei as do Diogo, quais é que foram as tuas previsões? As minhas previsões foram completamente... Eu acho que tinhas dito PSG. Foi por pena. Aproveita e diz PSG Arsenal. Não. Foi por pena e foi por ser diferente das bolas. Ok. Porque a única que eu não mexi, que eu disse que ia ganhar, era o Ici c'est Paris. Ok, E pois que ainda eu lembro. mantenho. Mas depois, como as vossas previsões estavam todas diferentes, eu acabei por ir por Bayern de Munique, que acho que ninguém tinha ido, e por Atlético, porque ninguém tinha ido. Não, ele tinha ido e- Atlético. Tinha dito Atlético. Mas eu acho que tinha Atlético. Eu acho que acabei. Eu descobri o terceiro e quarto. Se Aliás, houvesse eu- terceiro e quarto. Exato. Errei Mas tudo. tivemos aqui previsões de interessantes, porque acho que ninguém adivinhou a chave da final, porque eu tinha dito Arsenal Bayern, Sim. tu tinhas dito Atlético de Madrid Bayern, PSG. PSG, exatamente, foi PSG. PSG Atlético. E, portanto acho que sim. Em relação a estes jogos, gostaram dos jogos? Gostaste do que viste? Achaste que... Eu por acaso devo dizer aqui uma coisa que é, eu senti, por exemplo, no Bayern PSG, eu estava à espera que o Bayern passasse, mas eu depois do primeiro jogo, para mim pareceu-me claríssimo que o PSG ia passar. O PSG achei bem mais equipa que o Bayern. Sim. O Atlético Arsenal, o jogo, os 2 jogos não me surpreendeu. Era aquilo que eu estava à espera, Uhum. basicamente. Um Arsenal com mais posse, um Arsenal a tentar ganhar o jogo e um Atlético a usar mais o contra-ataque e as transições ofensivas. Lá está, o Atlético nunca dá um jogo por perdido e luta sempre até ao fim, porque isso é a imagem do treinador deles. Mas se tivesse que lá está, eu disse Atlético, que o Atlético ganhava a final, porque é um Atlético que está muito habituado àquele estilo de jogo. Uhum. Joga assim com o Barcelona, É duro, as joga duas assim mãos é duro. joga assim Muito duro. com o Real Madrid, e pensei que lá está, com o Arsenal em cima do Atlético, o Atlético acabaria por sintetizar o jogo, assim, por assim dizer, numa transição, mas não foi o que aconteceu. Um total mérito do Arsenal. Faz 2 jogos extraordinários, uma equipa super madura ao nível do PSG com o Bayern, porque acho que no outro jogo, no PSG com o Bayern, foi isso que aconteceu. Tivemos um PSG muito maduro, Muito. uma equipa parecia que estava muito mais habituada a estas andanças que o Bayern, porque o Bayern já sabe que a nível defensivo não é tão forte, apesar de se fazer golos que nunca mais acabam. E o PSG foi a equipa mais madura, muito consistente a defender, soube nesta segunda mão defender as linhas laterais muito bem, sempre com a entreajuda ao Nuno Mendes e ao Emery, porque já sabe que o Alisa e o Luís Dias poderiam ser aqueles que podiam desbloquear ali o jogo. Apanha-se a ganhar muito cedo e depois soube gerir o jogo como ninguém. Eu por acaso, talvez estranhamente, eu gostei do jogo do PSG na primeira mão.
Gostei, acho que foi um bom jogo, não tão incrível quanto aquilo que a malta, pronto, que é da opinião do pessoal, mas eu acho que eu gostei do jogo do PSG, mas esta segunda mão em Munique, para mim, é muito mais, indica muito mais e é muito mais revelador daquilo que é realmente a qualidade da equipa. A forma como o PSG soube retirar os pontos fortes do Bayern, a forma como se sentiram sempre seguros a jogar num ambiente daqueles, é de uma equipa realmente com muita qualidade. Já tinha ficado para mim a sensação na primeira mão que o PSG era a melhor equipa, e nesta segunda mão surpreendeu-me mesmo muito pela maturidade, quão completos a jogar, a forma como encararam este jogo. Gostei mesmo muito desta segunda mão do Atlético, e eu obviamente gosto muito do Arsenal e vou torcer pelo Arsenal. Tenho pena que tenha passado o PSG, porque eu acho que o Bayern seria uma final, na minha opinião, muito mais acessível para o Arsenal do que o PSG. E tu, João? Não sei se... Então vais com o PSG para ganhar. Não, vou com o Arsenal, eu acho que o Arsenal vai ganhar. Aliás, já íamos à questão da final, mas queria-te ouvir falar um bocadinho Das meias das finais, meias. só vi o Paris, não há nada a dizer. Quero só deixar aqui uma ressalvazinha a Luís Dias, que deixa-me saudades. O que joga aquilo, como é que o Liverpool não faz sentido, nada faz sentido ali. Ele joga mesmo muito. O Paris, para a idade do plantel e para a idade mesmo dos nossos portugueses, a maturidade com que eles jogaram, tiveram que gerir quando tiveram que gerir, posse quando tiveram que ter posse. Acho que foi Sem justo. dúvida, A sem passagem dúvida, do sem Paris dúvida, Saint-Germain foi sem justa. dúvida. O outro jogo não vi porque olhei para o cartaz. Estás a ver quando vês um cartaz de um concerto Uhum. e as bandas são meio merda e tu ficas, se calhar Certo. não me parecia. Das meias finais era o jogo menos apelativo. Sim, dos dois, à logicamente. partida, sim, claramente. Fiquei feliz pelo Arsenal passar, mais por ti, porque para mim é-me exatamente igual qualquer um que passe, mas agora sou Paris Saint-Germain por causa da armada lusa. Sim, eu sou dessa opinião. Eu fiquei contente pelo Arsenal, por ti, Jota. Sei o quanto também gostas do Arsenal e apoias o clube, mas acho que temos que falar aqui que foi um privilégio para nós, enquanto adeptos de futebol em geral, ter 2 jogos entre um PSG e um Bayern, porque para mim, é a minha opinião, foi uma final antecipada. Eu ontem pus nas minhas redes sociais que foi a segunda mão da final para mim, e agora podermos ainda ver outra final, não é? Porque vai ser a terceira. Mas ainda bem que é um privilégio, porque realmente são 2 jogos. Ainda bem que não foi a final. E 2 jogos, e agora ainda vamos ver a final. E acho que é um privilégio podermos assistir àquela primeira mão. Sim. E se olharmos a pormenores, é inacreditável o que aquelas duas equipas jogam. E lá está, sou fã do PSG, não só pelos portugueses que estão lá, mas porque o Luís Henrique tem feito. E olhando para a parte tática, a permuta que há entre os jogadores, o Vitinha não tem problemas em defender a lateral esquerdo por vezes. Não, é inacreditável. Toda a gente da frente defende também. E depois o conto de fadas de quando saíram as estrelas é que ganham. Sim, a forma de pressionarem homem a homem. Ainda ontem vimos, quando havia o pontapé de baliza por parte do Bayern, marcações individuais no campo todo. Isso é inacreditável. Sim. Corre! Não, mas a equipa do PSG está extremamente bem trabalhada em quase todos os momentos do jogo. E aquele lance 100% português de Vitinha, João Neves e João Pinheiro? Aquele lance 100% português. Foi giro. Foi o melhor lance. Nós temos tugas na boca do mundo neste momento. É verdade. Que é sempre bom. E vocês, final? PSG? Eu é PSG. Ok. Eu vou Arsenal e devo dizê-lo aqui que eu acho genuína. Aliás, eu vou completamente contra a corrente, mas as pessoas. De London. Veio? E esse veio? Este veio da casa do Porto de Londres. E agora tens a missão de arranjar a forma da gente ver essa final. Pode ser um presságio. Era insano. Eu, assim, se eu não conseguir bilhetes para a final, o que eu vou fazer é vou ver o jogo ao estádio do Arsenal, porque eles vão abrir o estádio para a final. Portanto, isso é garantido que vou lá ver e vai ser um ambiente extraordinário, mas e eu sei que vou contra a corrente, mas eu gosto sempre de dar a minha opinião, independentemente de ir contra a corrente ou não. Eu acho genuinamente das duas equipas o Arsenal é a melhor equipa. Eu vou só aqui dar alguns dados. O Arsenal tem mais golos marcados que o PSG, tem menos golos sofridos, tem mais vitórias, tem menos derrotas. Acho que se é extremamente injusto pela forma como se analisa as coisas, porque se nós vamos a factos, o Arsenal fez uma campanha muito melhor e este ano, em todos os pontos, está melhor do que o PSG. Portanto, acho que as pessoas vão ter uma surpresa. Não quer dizer que o PSG não possa. O PSG, obviamente, qualquer uma das equipas pode ganhar uma final. Ainda ontem estava a ouvir
o Steven Gerrard a falar da final do Liverpool com o Milan, onde o Milan era claramente favorito e o Liverpool venceu essa final. E acho que se está aqui a criar uma ideia de uma final que é quase como se o PSG fosse jogar com a Rentela, e não é isso que acontece. Quer dizer, o Arsenal está invicto, não perdeu nenhuma vez. Para se ter noção, o Arsenal sofreu tantos golos nesta edição de Liga dos Campeões como o Bayern sofreu na primeira mão das meias finais. Portanto, acho que vai ser uma final muito equilibrada. Acho que pode cair para qualquer um dos lados. Eu meto as minhas fichas no Arsenal. Espero que não seja pelo coração e esteja alimentado pelos factos que falei agora. Tem sido a melhor equipa, na minha opinião. Acho que o PSG tem um poder de fogo maior. Tem jogadores do ponto de vista individual com mais capacidade para fazer a diferença. Defensivamente, o Arsenal é uma equipa muito mais competente do que o PSG. Vamos ver. Já tem as competições domésticas mais ou menos arrumadas. Eu não sei quando é que é a final, mas pode ser depois de uma desilusão do Arsenal ou antes. Isso muda tudo. Se o Arsenal não ganhar o campeonato, complicado. vai perder essa final. Isso para mim parece-me claro. O estado anímico pode interferir aí. Se vão para lá todos borrados para essa essa final. Eu não sei há quantos anos é que uma equipa já não ganha 2 Champions seguidas. Não diria borrados, mas que mexe sempre. Mexe porque repara. Só que isso é, lá está, isso em todas as equipas isto é diferente e também depende muito dos jogadores que fazem parte dessas equipas. Pode ser um estímulo. Sim, apesar de jogar uma animicamente ganhas uma Premier League e não é só isso, João. Animicamente podes ficar afetado, mas tens que arranjar formas de, eu sei, mas repara, ter motivações. Não ganhamos aqui, foi uma grande desilusão. Mas eu sei, mas já são 3 anos a não ganhar seguidos. Se tu perdes o campeonato outra vez, tu vais entrar na final a saberes que se não ganhas a final da Liga dos Campeões é mais um ano em que perdes tudo. Eu acredito que se Arteta, mas sofres um golo e esquece, é muito mau. Se a Arteta tiver que definir uma prioridade, tu achas que ele dá prioridade ao campeonato ou à Champions? Se tivesse que escolher, eu acho que era erradamente, porque eu não vejo as coisas assim. Acho que daria ao campeonato, mas eu daria a Liga dos Campeões nos últimos 6 anos. Sim, mas eu daria a Liga dos Campeões, que acho que é muito mais importante para o clube. Até do meu ponto de vista, volto a dizer, acho que é uma história muito bonita. O Arsenal está há 20 anos a sair a uma final da Liga dos Campeões, nunca foi campeão europeu. O seu treinador está no seu primeiro trabalho como treinador, é ex-capitão do clube e conseguiu pegar numa equipa que nem à Liga Europa, ou melhor, nem à Liga dos Campeões ia, e neste momento está numa final da Liga dos Campeões. Acho que é uma história espetacular, são 120 anos de história e acredito genuinamente que uma vitória na Liga dos Campeões seria uma coisa assombrosa para o clube e para mim era mais importante a Liga dos Campeões do que o campeonato, mas acho que a prioridade seria dada ao campeonato. Seja de que forma for, acho que vamos ter uma final espetacular. Não acredito que seja uma final com 5, 6 golos, não, mas vamos ter uma final espetacular com muita emoção e isso acho que é o mais importante. Concordo plenamente que é 50-50. Eu também acho que é completamente 50-50. Vamos buscar um bocadinho as nossas opiniões e o que nós gostaríamos. 5-3 a final. 8 golinhos. 5-3 a final. Giro. Se ficar 5-3, temos que ir buscar este clipe, garantidamente. E mais não digo, vamos ao Patreon fazer perguntas? Vamos despedir-nos. Não, peraí, nós temos perguntas. Pois é, nós temos perguntas. Antes de terminar, nós temos aqui 3 perguntas para responder aos nossos sócios. Eu leio a pergunta. Também não sei para quem é que são as perguntas ao certo, mas vou ler. Estamos só aqui à espera que as perguntas apareçam enquanto o nosso caro João Dantas circular o ar. Partilha. Já há uns aninhos que o Porto já não era campeão para aí há 2. Já não me lembro, mas acho que era para aí há 2. Já estava com saudades disso. Já temos aqui Luís Fonseca. Ao Dantas quer perguntar o que achou da experiência em Chaves, pois eu sou de lá. E ao Diogo Viana queria perguntar qual a opinião dele sobre o Richard Rios, pois tem sido um jogador que tem gerado muita controvérsia. Portanto, queria perguntar sobre o Chaves. Eu fui a Chaves. eu não tenho essa informação. Eu acho que eu quando gravada na cabeça. Quando o Jota estava a ler, eu acho que confundiram aqui Chaves com Mirandela por ser perto, não sei. Será? Eu não tive, só se estive a fazer um espetáculo. Eu não me lembro dos sítios onde estou, malta, mas fizeste algum espetáculo em Chaves? Talvez, deixa-me ver. Vai lá ver. Vai lá ver. Enquanto isso vou responder aqui ao nosso. Acho que não, mano. Eu vou responder aqui ao nosso sócio. Richard Rios, lá está. Nós já falamos sobre isto aqui. Mas quando o Benfica vai buscar, eu estava à espera de ter o Richard Rios que vejo na seleção e que via no Palmeiras. Disse que seria uma grande contratação para o Benfica. E acho que Richard Rios foi inconstante neste Benfica. Acho que é um belíssimo jogador. Continuo a achar que foi uma grande contratação para o Benfica.
mas é um jogador que foi inconstante. Depois teve uma lesão no ombro, e agora nesta reta final está a ser o jogador que eu imaginaria que ele fosse durante todo o campeonato. Está a ser um jogador muito constante, com golos, com assistências, é o motor a par de Arsens no Benfica, e então acho que, se não for vendido, acho que podemos ter o melhor Richard Rios para o próximo ano. Por acaso também eu acho que ele não começou bem, mas foi melhor do que o que se diz por aí, e foi pior do que aquilo que toda a gente imaginava. Eu acho que foi pior do que aquilo que se imaginava, mas foi melhor também do que o que se diz. Portanto, diria que foi uma temporada mediana. Em relação às Chaves, Já viste? Eu acho que não estive lá, pá. E eu acho que se calhar o nosso ganda sócio, se calhar quis dizer Mirandela, que nós tivemos Eu lá. acho o que é que achaste de Mirandela? E achei espetacular. Achei muito, muito bom. Voltava já Eu adorei a alheira. e almoçava no mesmo sítio, assim é que é. Agora Chaves, pá, não tenho referência. Eu já fui, gosto muito de Chaves. Chaves Mas vou estar fixe. lá dia 19, não é Chaves, mas é em Vinhais, que não é longe. Toma. Bragança, espetáculo. Vamos a mais disponíveis. uma pergunta aqui do Axel, que já tem feito algumas perguntas, e ainda bem, que um abraço para o nosso sócio. Qual foi o melhor momento da Primeira Liga, na vossa opinião? Um abraço para vocês e parabéns ao Futebol Clube do Porto. Sócio! Qual é que para vocês acham que é o momento decisivo do campeonato? Pois, isso é a Não é essa a pergunta? É isso. A pergunta é essa. Qual é o momento decisivo da Primeira Liga este ano, ou qual é o melhor momento? Lá está. Podemos responder às duas. Podemos responder. Pá, lá está. Eu acho que muito mais. Há dois momentos aqui para mim. Há aqui dois momentos muito importantes durante a temporada, que é o jogo do Sporting contra o Benfica, em que o Benfica ganha o Sporting, e começa-se aqui a ver, já apesar de haver opiniões que o Futebol do Porto seria campeão, mas acho que esse jogo acaba por ser decisivo naquilo que seria as contas finais do campeonato. E depois há um momento na parte do Futebol Clube do Porto, aquele momento em que ganha em Braga por 2-1. E acho que são aqui os momentos, na minha opinião, não diria momento mais bonito, mas momentos marcantes. Eu também ia dizer a vitória em Braga e ia dizer a vitória em Alvalade. Era isso, eu tenho essa. Para mim é essa. Que é o que sacode a pressão da época passada, E é o que dá confiança para o resto. É estranho porque é muito no início, mas é uma vitória de afirmação do Porto. É uma vitória de nós vimos a casa dos bicampeões nacionais, nós vencemos aqui e contem connosco. E eu acho que é um momento muito importante da temporada, mesmo que seja no início, porque mete o Porto em primeiro, destaca o Porto no campeonato, e mais do que tudo é o Porto assumir que está cá, está no campeonato para e ganhar. A partir desse momento não sai mais do primeiro lugar. Sai mais do primeiro lugar. Portanto, eu, para mim, apesar de ser no início, Braga, para mim são os momentos. É um momento. Acho que temos mais uma. Luís Alves, 2 perguntinhas para o melhor podcast do mundo. Muito obrigado. Que reforços vocês trariam para os 3 grandes e o que acharam da segunda liga esta época? Um forte abraço. Começo eu por dizer que, em relação à segunda liga, eu vi muito pouco da segunda liga. O Marítimo já subiu o que eu queria que acontecesse, e espero que suba o Académico também. Portanto, eu não vi muita coisa da segunda liga. E em relação a reforços, isso, pá, não sei. O Zalazar, para mim, se eu puder escolher um, o Zalazar no Benfica é o que eu escolho. Em relação à segunda liga, eu acompanho a segunda liga, e acho que sim, que vão subir as duas equipas mais consistentes durante o campeonato todo, que é o Marítimo, que já subiu, e o Académico de Viseu. E depois temos ali a luta pelo play-off, que parece-me a mim que será do Torriense, e o Torriense também faz aqui uma época histórica. Pode não subir, pode não ganhar a Taça de Portugal, mas será, independentemente dos resultados, será um ano histórico para o clube. A outra pergunta era Reforços. Os reforços. Não, Gustavo Sá seria um reforço interessante para qualquer um dos grandes. Sinto que tanto o Benfica como o Sporting precisam-se de reforçar, principalmente o Sporting, no sentido em que vai ficar muito desfalcado por o Morita sair, que diz-se que vai para a Premier League, que era um desejo antigo dele também. Ullmann vai sair, e apesar de termos um Daniel Bragança que voltou de lesão muito bem, que está a voltar a ser consistente no clube, João Simões, que em grandes momentos da temporada, principalmente na Liga dos Campeões, foi muito importante na dinâmica da equipa, precisa de reforçar a equipa com 2 titulares. Apesar de
Simões e Bragança poderem ser titularíssimos do Sporting, precisam de dois à imagem de Morita e de Human. Mas quem? Não sei. Quem não sei, isso pode ser um tema para o próximo programa, acho que seria interessante, mas parece-me que Salazar no Benfica seria também uma boa solução por ser um jogador muito versátil e fazer várias posições, tanto a jogar por dentro como a jogar por fora. E acho que sim, que estes dois seriam, dentro do nosso campeonato, seriam dois jogadores que eu colocaria num dos três grandes. Só numa de meter nojo ia buscar o Maxi ao Sporting. De resto, Fácil, não é? fácil. Já fomos buscar um Maxi ao Benfica e Agora íamos ias buscar- agora buscar um Maxi ao Sporting. Era de gênio essa. Isto era incrível. Quanto é que o Sporting pede pelo Maxi? Que eu acho que tenho aqui qualquer coisa. Pai, 60 milhões. Não trouxe tanto. Não tenho à mão. Eu acho que se o Mas Sporting... era uma excelente compra. Mas eu acho Ele eu gosto mesmo dele. Sim, eu acho que se o Sporting não atingir a Liga dos Campeões, o Maxi pode ser vendido, mas não vai ser para Portugal. Vai para ser fora. difícil. Sim, Vai ser para difícil. Portugal, Vai ser para fora. Vai ser Estava a brincar. difícil Depois há a mantê-lo. questão do futebol Mas ele do é mesmo Porto competente. dos empréstimos. Será que vai manter os empréstimos do Fonfaná, do Mofi? Já comprou o Kiber, deixa-me feliz isso. Sim, sim. Porque temos ali os dois centrais coesozinhos. Parece-te justo o valor? Sim. Isso é uma contratação Sim, incrível. Sim, David Carmo custou 20. É isso, é só fazer essa comparação. Tá Isso bom. é Eu ia impressionante. dizer, exatamente isso. É, Acho que sim, tá comparando, acho que sim, é uma excelente contratação É e uma incrível. contratação que E foi se giro tudo, porque se tudo correr como a normalidade, vai ficar no Futebol Clube do Porto 4, 5 anos. estes empréstimos são giros porque isto funciona ao contrário do mercado. Tu primeiro vês e depois é que pagas. Sim. O Mas Porto era- usou, gostou e comprou. Certo. Não houve o risco de dar 17 por um central que vem e não. Mas também, lá está, neste negócio era fácil de acontecer isso, porque repara, o próprio Arsenal também nunca perderia nada com isso, porque conhece o jogador, sabe que conseguiria ter Sim, marcado sim, para sim, ele, sim. e o Porto também fica a ganhar, porque viu o jogador durante um ano e depois toma a decisão. Qualquer um dos É. clubes estava É um bem bom salvaguardado. negócio, foi um bom negócio. Sem dúvida. Portanto, de resto, vamos terminar aqui mais um de letra. Nós esperamos na próxima semana já trazer convidado, apesar de não podemos ter essa garantia, porque eu volto a dizer, estamos numa fase de término de temporada e é extremamente delicado para nós conseguirmos ter convidados aqui, mas agora vamos começar a ter nomes muito interessantes daqui para a frente e espero que vocês obviamente continuem desse lado, até porque vem Mundial e muitas outras coisas. De resto, vou deixar que aqui os meus companheiros de estúdio se despeçam de vocês. Eu quero agradecer a todos os sócios que têm a sua mensalidade em dia nas cotas do clube, agradecer a fidelidade por estar ao nosso lado e até uma próxima bem-aja para todos vós. Eu vou pegar aqui no Dantas, agradecer aos nossos sócios que têm sido incríveis, que se façam mais sócios ainda, porque é importante para nós. Obrigado pelo feedback que têm dado, que também tem sido incrível. E para a semana estamos de volta. Sim, e só antes de eu fechar, agradecer também o feedback que nos deram em relação àquele último episódio de nós estarmos a gravar algo depois, ou seja, gravámos algo onde estávamos a fazer previsões e depois quando foi lançado o episódio os resultados já tinham acontecido. Obviamente pedir desculpa e dizer que as pessoas deram feedback, tiveram razão. Nós obviamente vamos tentar ter isso em conta e não voltar a acontecer, porque acho de facto que não faz muito sentido. Ainda assim, agradecer a toda a gente que tem visto os episódios. Vemo-nos no próximo de letra. Até já.